Quero contar também que o PL ficou com a maior fatia das emendas de comissão e terá o comando de 4,8 bilhões de reais. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente. Conta aí, Bruno, porque o partido de Jair Bolsonaro tem nas mãos quase metade do valor total. O valor total é de 11 bilhões e meio. E o PL está ficando com mais de 4 bilhões. Fala aí, meu amigo. Um sonho realizado, né, Evandro? A gente já contava aqui durante o início do ano que eles estavam de olho na Comissão de Saúde. E é muito importante para o ano que vem, para as eleições de 2026, uma comissão que recebe o maior orçamento, enviar para esses municípios. Então, será muito importante. O relatório do orçamento que está sendo analisado nesse momento numa sessão do Congresso Nacional indica, então, que a legenda de Valdemar da Costa Neto vai ficar com 4,8 bilhões de reais. Exemplo que vai comandar a Comissão de Saúde, que as outras comissões têm, então, como regra, uma determinação de enviar quase que metade das emendas para este setor, ou seja, para o setor da saúde. Então, serão quase 4 bilhões de reais somente para a saúde. Aí vem outras comissões, como a Comissão de Agricultura, que agora será comandada pelo deputado Rodolfo Nogueira, do estado de Mato Grosso do Sul. Antes estava nas mãos de Evair de Mello, do Espírito Santo. Agora Rodolfo Nogueira, que era vice, assume então o comando desta comissão, ficando com cerca de 100 milhões de reais. Na sequência, vem a Comissão do Turismo, também importante, que vai receber cerca de 950 milhões de reais. Em segundo lugar, vai ficar o MDB, Evandro, que vai receber cerca de 2,5 bilhões de reais. São comissões importantes aqui para o Congresso Nacional e, sobretudo, a Comissão de Saúde, que, repito, para atender esses municípios e automaticamente fazer essa articulação, atender os redutos eleitorais e automaticamente esperar que em outubro eles consigam emplacar uma vitória nas urnas quando for uma disputa eleitoral, resultado de uma articulação da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. Evandro. Bruno, eu quero te perguntar também sobre o orçamento. Já começou a ser votado e eu queria saber sobre uma fala, né, do senador Rogério Marinho, que diz que parece que era o governo que estava enrolando, enfiando o pé na janta dessa votação aí. Rogério Marinho disse que a oposição sempre esteve à disposição para votar esse orçamento, mas o governo em si estava dificultando, enrolando para colocar em votação. Rogério Marinho fez uma fala de aproximadamente 5 minutos com jornalistas aqui um pouco mais cedo, chegou a falar sobre o orçamento, falou sobre a taxa de juros do Banco Central e disse exatamente isso, que o governo é quem acabou enrolando para enviar o orçamento para o Congresso Nacional. Vamos ver. A posição é minoria, né? Nós estamos aqui fazendo o nosso papel de fiscalizar, de acompanhar os atos do governo, né, e apontar, eventualmente, as distorções que estão ocorrendo em relação às políticas públicas. Sempre que o governo apresentar um projeto que seja bom para o país, vai contar conosco, ou pelo menos com a nossa vontade e disposição de aperfeiçoar os projetos. Agora, quem dá o ritmo aqui na casa, além de, evidentemente, a maioria congressual, é o próprio governo, né, que tem as suas formas de trabalhar politicamente o Congresso e o Parlamento para definir a velocidade das pautas. E ninguém aqui é inocente. Nós sabemos que o governo não votou ano passado porque não quis votar. Evandro, existe uma reclamação até mesmo de nomes ligados, aliados a uma ala do governo, uma ala mais à esquerda, que o orçamento para as emendas impositivas ficou muito mais alto do que o valor que será repassado para a educação. E aí representantes, aliados, né, de representantes do setor da educação estão reclamando em plenário com o relator, com o senador Alcolumbre, que esse orçamento para as emendas acabou ficando muito mais alto do que para a educação, que é considerado uma área muito sensível e muito importante. Então, até de última hora, após 90 dias, ainda não se tem um consenso, como a gente viu na Comissão Mista de Orçamento. Evandro. Beleza, Bruno, obrigado pelas informações. Imagens ao vivo ali da votação, então, do relatório do orçamento no Congresso Nacional. A deputada Adriana Ventura, do Novo, está falando neste momento. E eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, se de fato rolou aí certa demora do governo federal em avançar com essa proposta, como menciona o senador Rogério Marinho. Sim, perfeito. Eu falei isso aqui, né? Em algumas versões dizia, olha, a base governista, o Centrão está pressionando o governo e tal, que isso vai prejudicar o governo. Nada. O governo ficou quietinho porque, primeiro,
Aqui, diferente dos Estados Unidos, onde há paralisação, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de mapa de como é feito o orçamento, né, já define que se não houver aprovação do orçamento, aí o governo é autorizado a gastar 1/12. E aí o governo gasta menos e não pode cumprir certas medidas porque diz, olha, o orçamento ainda não foi aprovado, então não podemos pagar. Então esse é um ponto. Por outro lado, o governo precisava amarrar algumas pontas, como, por exemplo, recursos para o pé de meia, que, olha, os recursos do pé de meia não estão no orçamento 2025. Eu não sei como é que o governo vai fazer com essas pedaladas. Porque se pagar o pé de meia sem recurso do orçamento, é pedalada fiscal. Então, o governo atrasou mesmo, de forma intencional, a votação do orçamento. Essa é a verdade. E outra coisa, o governo tinha que fazer algumas mudanças. E esse orçamento só foi aprovado na comissão mista, né? Porque o governo acertou ali as últimas mudanças. Mas o governo estava mesmo com o pé na janta, como se diz nessa história aí do atraso do orçamento. Exato, Zé. O Henrique Kriegner, agora para falar um pouquinho sobre o outro tema trazido pelo Bruno Pinheiro, que é sobre a parcela, né, a fatia do orçamento ali para as comissões, que fica o PL assumindo, então, 5 comissões, quase metade, mais de 4 bilhões dos 11 bilhões que são distribuídos. Mesmo não ficando com as principais comissões, o PL sai vitorioso ou grande desse debate? Grande, com certeza. Vitorioso, eu não sei, porque realmente as outras comissões que são importantes, elas têm uma importância tanto na questão de projetos como também de pautas. E pautas que favoreceriam o partido e também aí boa parcela da direita nas eleições de 2026. Agora, então, vitorioso não sei se dá para dizer, mas grande com certeza. E isso traz uma grandíssima responsabilidade nas mãos do PL. Será que o partido consegue deixar de ser somente uma oposição que é necessário, que é bem-vinda e que o Brasil precisa de verdade, e consegue também ser um partido que vai articular algo de bom para o país? Ou será que, dentre esse montante grande de verbas de comissão aí que nós vamos ter, as verbas vão continuar sendo realizadas ou executadas da maneira como eram na mão dos outros partidos? Porque, sabe, a gente entra, Evandro, num debate sempre de direita, esquerda, e tem sempre aspectos ideológicos e conceituais que são muito importantes. Eu não quero tirar o valor deles, mas tem um aspecto que é prático, ou seja, é escola sendo construída, é posto de saúde funcionando, são processos, excesso de burocracia sendo destruído, ou seja, o país funcionando de uma maneira melhor. Será que o PL, grande representante da direita brasileira, agora com tudo isso de dinheiro na mão, vai conseguir fazer a diferença, ou a diferença só fica na retórica? É isso que a gente precisa ver. Que foi, Gani? Olha só, o PL tem 2 comissões aí bastante importantes. Então, a gente está falando da Comissão da Saúde, bilionária Comissão da Saúde, e também a Comissão de Segurança Pública, que acaba sendo uma vitrine, né? A segurança pública é um tema aí muito relevante para o país. Saúde também. E é claro que, tendo muitos recursos, acaba podendo transformar isso em votos. Claro, se fizer um bom uso desses recursos. Agora, a direita está aprendendo a fazer oposição. É isso daí, é ocupando comissões, não é simplesmente ganhar uma discussão ali na rede social, mas é no mundo real mesmo, ganhando comissões, ganhando mais verba, ganhando mais recursos, fazendo mais deputados, fazendo mais senadores, ocupando espaços na sociedade, que assim você consegue avançar com a agenda de direita no país.